Ah, tudo bom, pessoal? Vamos ver se tudo vai dar certo e dessa vez a live vai rolar. Quer dizer, rolou, gente, a semana passada, mas eu falei sozinha porque vocês não conseguiram entrar, eu não consegui salvar, enfim. Eu acho que talvez fosse para ser um tema dessa semana. Eu não acredito em coincidência, eu acredito na energia do universo e da vida, jogando para lá e para cá e sendo no momento certo, tudo bom? Bom, nós vamos começar primeiro respirando, para trazer a mente para o momento presente. Inspire em 3 tempos pelo nariz, mantém, expire em 6. Cheira uma flor, sopra uma vela. É uma das maneiras de você controlar o seu sistema nervoso autônomo. E ele é fundamental em você tomar as rédeas da sua vida. Mas você tem dependência emocional? Eu vou entrar na live, sim. Dependência emocional é quando alguém depende completamente de outra pessoa para ser feliz. Então, eu só sou feliz se não tiver meu marido, se não tiver minha esposa, se não tiver o outro é que vai me fazer feliz. É uma dependência emocional. Então, a felicidade para essa pessoa que tem esse tipo de dependência emocional, ela não é encontrada dentro dela. Então, ela faz o quê? Ela vai sofrer sempre que o outro não puder atender as expectativas dela. Ela sempre vai estar buscando estar com o outro, receber a atenção do outro. E isso, ela não é feliz, ela não consegue ter equilíbrio e ela sofre porque ela depende da boa vontade do outro. E lembre-se, não é porque eu amo uma pessoa que ela é obrigada a me amar. Não é porque eu gosto de uma pessoa que ela é obrigada a gostar de mim. Por mais que eu esteja legal, por mais que eu seja uma pessoa que estou ali sempre presente, colaborando, ninguém é obrigado a amar ninguém, ter atração por ninguém. Isso não existe. Então as pessoas podem querer bem umas às outras, mas não posso depender emocionalmente do outro. Então, quem tem dependência emocional tem um problema que afeta todos os relacionamentos, em termos principalmente os afetivos, mas interfere na relação pessoal, na relação de amigo, na relação de trabalho. Depende do nível que está a sua dependência emocional e de com quem é a pessoa que é o objeto da sua dependência. Então, esse apego exagerado, exacerbado a alguém, geralmente vai acontecer em relacionamentos amorosos, a maioria da vez, tá? Mas essa codependência, como eu disse, pode se manifestar em amigos, em familiares e mesmo em pessoas que para você têm uma autoridade, pode ser um chefe, pode ser um ídolo, enfim. Essa questão, ela afeta o convívio. Ela desgasta as relações sociais. Então, assim, por quê? Porque fica muito pesado o outro ter que dar atenção o tempo todo para os sinais e que você quer. E se não te der essa atenção, já fica desequilibrada, já perturba o seu equilíbrio. Aí já fica aquela pessoa chata, chorosa, um ciúmes excessivo que nós vamos falar nele daqui a pouco. Então, uma pessoa que tem dependência emocional, ela projeta todas as suas expectativas, os seus sonhos, as suas vontades na outra pessoa. E isso não é legal. Porque, olha, gente, eu posso falar por mim, tá? Já está bem difícil aqui na Terra, nesse momento que nós estamos vivendo de transição, a gente realizar os nossos sonhos, preencher as nossas expectativas, nos autoamarmos. Já é difícil, ainda ter o outro que você tem que carregar, fica insuportável, tá? Então, conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais forte a sensação de que depende do outro, desse alguém, e aí vai ficando cada vez mais pesado nas diferentes etapas da vida. E isso tem
tem algumas emoções que podem estar presentes em quem tem dependência emocional, porque está ligado com baixa autoestima, que no cérebro é marcado lá no mesoderma novo, na substância branca. Não se acha boa o suficiente, não se acha bonito o suficiente, não se acha capaz, não se acha apto para estar naquele lugar, ou não te valorizam o suficiente também, mas principalmente dessa baixa autoestima. O medo é uma emoção muito presente, já que o dependente emocional, o quê? Não tem segurança em assumir as responsabilidades pela própria vida. Afinal, o dependente emocional gosta do papel de vítima. Ai, eu não consegui porque minha mãe não fez. Ai, eu não sou feliz por causa do meu pai. Ai, porque o meu patrão fez. Ah, porque se eu tivesse... Quer ver um exemplo? O dia que eu tiver que eu formar na faculdade, eu vou ser feliz. Aí se forma. O dia que eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Aí arrumo um emprego. Mas o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa. O dia que eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. Aí compra. O dia que eu tiver 3 filhos... Gente, olha, esse dia nunca vai chegar porque nunca basta. Então tá sempre dependendo de alguma coisa. É uma forma de dependência emocional também. Mas a dependência emocional, ela traz uma série de consequências para a vida de quem sente isso. Por exemplo, dificuldade de se expressar. Gagueja, fica inseguro, com medo, não se posiciona, eu me submeto às outras situações. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o outro. Então eu não me expresso, não me coloco, não me posiciono. Não faz escolhas por si próprio. Tem dificuldades, às vezes, até de escolher uma roupa, escolher uma profissão, uma carreira. Acontece muito com filhos que dependem muito emocionalmente dos pais. Tem dificuldade de sair de casa quando fica adulto, tem dificuldade de escolher um relacionamento, de escolher uma profissão, de se realizar na vida. Tudo isso tem a ver com dependência emocional. Não é capaz de sonhar sozinho, sozinha. Porque para mim, ter um sonho, ter um projeto, tem que ter aquela pessoa que é alvo da minha dependência emocional junto. Se ela, olha, eu posso fazer uma viagem, mas se não tiver com aquela pessoa do lado, a viagem não é legal. Eu posso estar numa festa, se aquela pessoa... gente, isso é muito chato e muito pesaroso para cada um de nós. Tem dificuldade para se imaginar sem essa pessoa com quem ela se relaciona, com quem ela tem essa relação de dependência emocional. Então, o modo como cada um encara as relações sociais e amorosas na vida adulta, em grande parte é reflexo de experiências nos primeiros anos de vida que a pessoa teve. Esses traumas, essa sensação de abandono, esse mimo exagerado... Tem os dois lados, viu? O excesso de zelo e a falta de zelo, de atenção, gera dependência emocional. Então, mas olha que interessante, estudos já comprovam que na fase inicial da nossa vida, nós precisamos do cuidado extremo de quem? Da nossa mãe. Orientações específicas, principalmente da mãe, mas dos pais, né? Pra gente sobreviver, pra gente aprender ao quê? A contornar as adversidades do mundo, pra gente aprender a sobreviver e se relacionar com o mundo. Afinal de contas, nós estávamos num mundo interno e viemos para esse mundo externo. Essa relação com o ambiente, e o ambiente, de acordo com a percepção, é que vai gerar pensamentos que geram emoções, e quem sente é meu corpo. Eu sempre venho falando isso. Mas olha que cedo que já começa a se despertar. Por volta dos 8, 9 meses de idade, as crianças percebem que elas não são uma unidade com a mãe. E aí elas começam a perceber que o mundo externo vai além delas mesmas. É a fase que começa a perceber, porque antes era uma unidade, né? Então com 8, 9 meses, 10 meses, ela percebe que ela já não é mais essa unidade, que a mãe dela é alguém além dela, que existem outras pessoas, outro ambiente, um mundo além delas mesmas. Então depois dos 8, 9 meses, 10 meses de idade. E aí ocorre a angústia da separação. Principalmente nos dias de hoje, que por causa de trabalho, depois dos 6 meses, a mãe vai deixar com a avó, ou com a babá, ou numa creche, ou num berçário, para voltar para sua rotina de trabalho. E aí vem essa angústia de separação. Então, nesse momento é que cai a ficha, ó.
E aí é hora de aprender a viver em sociedade. Pois é, e aí esse processo vai durar anos. E dependendo da forma que foi elaborado, que a pessoa percebeu, que sentiu, que esse ser... aí eu oriento a fazer uma sessão de microfisioterapia para tirar essa cicatriz que está aí no seu corpo, que está te causando um trauma, que não está deixando você ir para frente. Cada vez que você se sente abandonado, ativa as mesmas vias. É mais ou menos assim que funciona. Bom, com tanto excesso, vamos lá, tanto excesso quanto a falta de zelo, de carinho, de atenção, nessas fases podem levar as pessoas a desenvolver a dependência emocional. Primeiro vamos falar pelo excesso de zelo. O problema é que o cuidado e o afeto exagerado, exacerbado, junto de uma ausência de correção, que isso é muito comum nos dias de hoje. Então, quando é necessário, é claro, né? Forma um adulto dependente de exclusividades e tratamentos especiais. As mães, os pais, criam os filhos querendo proteger do mundo, dar tudo o que eu não tive na minha infância, que não sofro o que eu sofri, e cria dentro de uma bolha. Só que quando você dá tudo, você acaba não se dando. Isso é um detalhe. Então tem aquela ausência da relação amorosa, da brincadeira, do contar uma história. Mas além disso, ainda tem um pequeno detalhe. Quando você fica exageradamente protegendo, depois um dia vai ter que sair dessa bolha, se relacionar com o mundo. E começa na escolinha, com outras crianças, com os professores, depois vem com os relacionamentos, vem com a faculdade, vem com entrevista de emprego. Que tipo de adulto que você está formando quando você põe numa bolha, numa super proteção? Então a gente tem que preparar os filhos para o mundo. A minha mãe sempre falou isso, meu pai também, mas a minha mãe em especial, ela falava assim, você é amada e não mimada. Então, ela me preparou para o mundo. E que bom, porque hoje eu não tenho nem mãe nem pai aqui na Terra e estou aí enfrentando a vida, nas adversidades e com toda a força que eles me prepararam, porque não me criaram dentro dessa bolha. Então, cuidado com esse excesso de zelo, de mimo, essa falta de correção, de pôr de castigo, de dar limites, de pôr disciplina, de pôr hora para tudo, regras, respeito. Tudo isso, se não tem, quando vai nessa relação do mundo, se torna o quê? Um adulto dependente de exclusividade e tratamento especial. E ninguém está aqui para isso. A mãe e o pai podem até se submeter a essa situação, mas o resto do mundo não vai mesmo. E é aí que vem os traumas. Bom, então essa pessoa que foi com excesso de zelo, que não foi corrigida, ela não sente confiança. Então ela passa a acreditar que ela não tem condições de julgar, de ponderar, de escolher, de decidir sozinha. Porque ela cria uma dependência emocional. Agora tem o outro lado, a falta de zelo, de atenção, de carinho. As pessoas que enfrentaram esses excessos de punições, de desamparo, é nem 8 nem 80, né? Nem mimar demais, super proteção, mas também não é abandonar, espancar, enfim. Esse excesso cria uma maior fragilidade. Tem que abraçar, tem que beijar, tem que pôr no colo, tem que falar eu te amo, ensinar a falar. Nossas relações na pele é toque. O toque sutil é curativo, porque quem não gosta de um cafuné? Então aproveite e ensine os seus filhos a receber carinho, que eles vão ser carinhosos. Entende? É super importante essa relação. Muito bem. Então essa falta de zelo também cria trauma. E aí na maioria dos casos, pela falta de zelo, pela falta de amparo, pelo excesso de punição, vai manifestar como uma pessoa que procura sempre pela aprovação dos terceiros, entendeu? Para que supram a carência desenvolvida na infância. Então eu vou ficar carente ou eu vou ficar mimado, dono de tudo, tem que ser tudo do meu jeito. Cuidado, então tem que ter, para não criar dependência emocional com as crianças e com os futuros adultos. Enfim, nos dois casos, a pessoa coloca responsabilidade.
a esperança, o futuro na mão do outro. É como se precisasse de alguém para se sentir completa. E papel de vítima é quando a pessoa gosta do papel de vítima, gente, é difícil tirar ela dali, viu? E eu posso falar porque em consultório a gente encontra muito isso. Porque eu não sou feliz por causa da minha mãe, eu não sou feliz por causa do meu pai, porque o meu sócio me traiu, porque a minha amiga me apunhalou pelas costas, porque o meu marido me traiu, porque o meu pai, porque o patrão... Você tá entendendo? Porque Deus fez isso comigo. Será que eu sou tão ruim assim? E não é Deus. Não é Deus que está fazendo nada com você. É você que tem uma dependência emocional, que não tem coragem de assumir as rédeas da sua vida na sua mão, erguer a cabeça, fazer uma viagem interior e mudar. Mudar por dentro, mudar o comportamento, ter um autocontrole e mudar a percepção. Ressignificar, mas para tudo isso você tem que estar disposto a se tratar, a buscar ajuda. Bom, dependência emocional, uma das grandes características presentes é a baixa autoestima. Então, uma pessoa com baixa autoestima, ela tem dificuldade em enxergar, em valorizar os seus pontos fortes. Ela não se acha nada, ela se acha a última bolacha do pacote, que sobrou porque ninguém quis e que estava quebrada, entendeu? No sentido negativo. Isso leva a pensar o quê? Que o outro está sempre melhor que ela, o outro sempre é superior a ela. É a baixa autoestima e leva a uma dependência emocional. Ela tem insegurança e a insegurança envolve o quê? A falta de coragem para se expressar, para se posicionar no mundo. Porque é preciso ter coragem para enfrentar as adversidades da vida, os desafios existenciais, os impactos, os acontecimentos inesperados, que são biológicos, que a gente sofre em profunda solidão pela percepção, mas a nossa inteligência biológica já começa a ressignificar. E você não vai ressignificar para ajudar o seu processo de autocura? Que tipo de pensamento, de energia, de vibração você está informando para o seu organismo, para a sua célula? Quando você tem uma dependência emocional, quando você tem medo, insegurança, baixa autoestima, quando o mundo gira ao redor do seu umbigo, ou quando você tem uma carência, uma dependência tão grande, um trauma, que aí você joga no outro a responsabilidade, nunca em você. Bom, afinal, a pessoa evita de todas as formas a criar conflitos com o outro, uma vez que sempre a presença da pessoa que ela deposita essa dependência é importante, é necessária. Então, pela insegurança, ela evita criar conflitos e fica uma pessoa fraca, que não fala o que está sentindo, que não se posiciona, que cede a tudo, que se anula em função dos outros. E isso vai gerar doença, vai gerar dor, vai gerar sintoma. Sem contar que eu não acredito que nós estamos aqui nessa experiência terrena para sermos infelizes, submissos, entregues, cabisbaixos. Não! Eu acho que a gente está aqui para aprender, para mudar, para ressignificar, para ter coragem de, em primeiro lugar, se amar. Segundo lugar, se respeitar. Isso mostra que você não tem dependência emocional. Mas quando você não se ama, você não se respeita, se submete a tudo que o mundo faz ao seu redor, ou joga tudo na mão do outro e é vítima do mundo, não tem como você tomar as rédeas da sua vida e ser feliz, porque está sempre na mão da outra pessoa. Quer ver outro ponto? O ciúmes excessivo. Muitas vezes é percebido como amor, como carinho. Ele me ama tanto, ele tem tanto carinho por mim, que ele tem ciúmes. O meu marido não deixa, o meu namorado não deixa. Eu deparei com essa cultura aqui no interior, porque para mim foi um choque cultural quando eu vim de São Paulo com a dança. Eu não posso ir no palco, meu namorado não deixa. Eu não posso pôr essa roupa. Olha, toma cuidado, porque normalmente, primeiro que eu duvido desses ciúmes, mas se for mesmo esses ciúmes, olha que relacionamento abusivo, porque tá mandando em você, tolindo a sua vontade e você tá com baixa autoestima. Bom,
Segundo, que na verdade, esse ciúmes a ponto de comandar o outro, que não é amor, não é carinho, é uma dependência emocional, sim, sim, sim. Quando uma parte da relação tenta controlar a outra, decidindo o que fazer, o que não fazer, por causa do seu cuidado, gente, suprindo a sua liberdade dentro do relacionamento, isso não é esse ciúmes excessivo não é amor, não é carinho, é dependência emocional. E você está se submetendo a isso porque tem medo de perder essa mulher, esse homem. Pode parar com isso, pode se amar e se dar valor. Bom, quais são os sinais e sintomas da dependência emocional? O que eu tô acabando de falar, vamos lá? Submissão ao outro. Sinais de abstinência, na ausência da pessoa amada. Essa pessoa não tá, eu fico lá. Não vou fazer nada. Aí o namorado fala, você não vai sair. Aí eu fico trancada dentro do quarto. E ele foi pra gandaia com os amigos. Você não vai se encontrar com as suas amigas. Não tem essa liberdade. Mas ele tem, né? Você não vai no chá da tarde com as suas amigas, mas ele vai pra pescaria. Entende? Eu tô dando alguns exemplos, tá, gente, de relacionamento amoroso, que é a maior causa, é mais comum a dependência emocional. Mas lembre-se que tem dependência emocional de mãe para filho, síndrome do ninho vazio, quando os filhos começam a crescer, quando aquela última caçulinha ou a criança está se tornando adulta e aí a mãe não vai mais comandar porque tem uma personalidade ali, ou quando de repente o filho vai estudar fora, morar fora, casar, vem assim, então essa dependência da mãe para com os filhos, do pai para com os filhos, mas tem dos filhos para com os pais. Lembra daquele que teve excesso de zelo, em que aí não consegue sair, o cara tem lá 40 anos, 50 anos e não consegue sair de casa, não que não possa morar com os pais, hein, gente? Mas será que você está morando com os pais porque tem uma relação amorosa, independente, de amizade, de companheirismo? Ou tem uma dependência emocional? Você não é capaz de tomar as rédeas da sua vida. Você não é capaz de tomar decisões, de enfrentar desafios, de se posicionar no mundo. Se for isso, dependência emocional, tem que olhar para esse lado com muito cuidado. Bom, então submissão, sinais de abstinência, dificuldade de tomar decisões importantes nos relacionamentos, um sentimento eterno de insatisfação, tédio, medo da solidão, um vazio emocional, um vazio existencial, falta de amor próprio, intolerância à frustração. Não pode ser contrariada, não pode ficar frustrado que, nossa, o mundo vem abaixo. Tem tratamento? Claro que tem. O primeiro passo é você saber que sofre desse problema, abrir a sua consciência, olhar para você e falar, nossa, hoje eu estava ouvindo lá o que a Silene falou e não é que eu tenho dependência emocional, meu Deus, eu preciso me tratar, eu preciso mudar isso, eu preciso ressignificar a minha vida. Até quando? Fique atento. Então você tem que assumir que você tem esse problema. Tem que trabalhar para desenvolver a sua autoestima, o seu amor próprio. Isso é fundamental para você se libertar da dependência emocional. Busque ajuda. É muito difícil conseguir sozinho. Então tem terapias, tem técnicas quânticas, tem psicólogos. Eu não sou muito a favor nessa dependência emocional de medicação, porque medicação não vai resolver o que está lá dentro, tá? Vai melhorar os seus neurotransmissores, o seu equilíbrio bioquímico do organismo, mas não essa dependência emocional. Não tem remédio que tire isso. Isso é uma reforma íntima, é uma mudança interior, tá? É de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Não vou lá na prateleira e compro uma cápsula de autoamor. Isso não existe. Bom, então tem que buscar ajuda. Com a ajuda, você vai conseguir identificar a causa desse problema. Vai refletir e vai encontrar opções para resolver isso, caminhos para seguir. É muito importante praticar o autoconhecimento. Conhecer-se faz com que você aprenda a valorizar mais as suas qualidades, saber quais são os seus defeitos, os seus limites. É possível diminuir a insegurança.
Você vai passar a apreciar a sua própria companhia. Não que você não vai ser solitário. Você vai ter solitude. É muito diferente. Silene, o que é isso? Solitude. Você está sozinho, mas a sua companhia é muito agradável e te preenche. Não precisa ser assim o tempo todo, mas não te dá um vazio, uma depressão, uma tristeza. Não vou fazer nada porque ele não está aqui. Isso não pode, tá? Bom, vamos lá. Dependência emocional é um problema sério. Pode levar a transtornos, a doenças na mente, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Então, eu vou te dizer uma coisa. Se você se enquadrou ou conhece alguém que você percebe que tem essa dependência emocional, seja nos relacionamentos amorosos que se tornam abusivos muitas vezes, os psicopatas gostam de pessoas dependentes emocionais para que eles possam manipular direitinho. Pode ser uma fase. Eu acho que eu tive uma dependência emocional na fase que eu perdi minha mãe. Para mim foi em uma semana, foi de repente, eu não esperava mesmo. Quando ela ia ter alta, foi para UTI e eu fiquei fragilizada. Mas você sabe que eu tinha consciência que aquele era uma fase, era um momento na minha vida. E eu falava, eu não sou essa Silene, eu estou assim. Acabei de perder minha mãe, mas eu vou me recuperar. E me recuperei mesmo, foi quando depois eu tive baixa autoestima foi ótimo eu ter tido dependência emocional, foi ótimo eu ter tido baixa autoestima, foi ótimo eu ter tido todo esse aprendizado. Primeiro, para me conhecer como pessoa. Segundo, que eu fui buscar formas de buscar o meu processo de autocura. E hoje, olha aí, quando você tem baixa autoestima, quando você tem dependência emocional, quando você não está com dificuldade de achar caminho para sua autocura, eu posso te ajudar. Muito bem. Busque ajuda. Saia desse ciclo vicioso. Você tem que se conhecer. A sua felicidade está dentro de você. Eu vou te falar uma coisa. Sucesso é conseguir chegar e ter o que você quer. Felicidade é ter gratidão pelo que você já tem. E nisso envolve autoamor, envolve relações, envolve coisas materiais, envolve saúde. Pense nisso. Tchau, gente. Obrigada. Desculpa da semana passada não ter, mas vocês viram como é relevante esse assunto e muitas vezes a gente não está atento que tem essa dependência emocional. Faz parte do processo de autocura. E eu desejo muito que cada um de vocês possam se equilibrar cada vez mais e assumam o controle da sua mente. Porque o sistema que vem vindo aí para dar pancada na humanidade, o que eles mais querem é dominar a sua mente. Seja você o dono do seu destino. Tchau, até a semana que vem!